Como as diretrizes econômicas atuais afetam a vida de nós mulheres? O meu nome é Larissa Guerra, eu estou sempre xingando o capitalismo e eu vejo que nesse jogo da vida, né, a gente tá sempre perdendo. O meu nome é Marina Mels e eu demorei algum tempo até entender que as decisões econômicas macro afetam a nossa vida micro de uma maneira muito intensa e muito direta. Hoje, aqui no Donas da Porra Toda, nós vamos voltar a falar de economia, principalmente para a gente entender como nós somos afetadas por decisões macroeconômicas, por padrões que não queremos mais seguir, e também vamos falar de um tema que está muito ligado ao feminismo e ao nosso futuro, que é a economia do cuidado. Então sejam todas bem-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Bom, como você pode bem imaginar, esse vai ser mais um daqueles episódios em que eu vou lavar a alma, dar motivos para você também se questionar sobre o nosso mau e velho capitalismo, né? A gente está a caminho do nosso 5º mês de pandemia, cada vez mais afundadas nesse limbo, nesse eterno dia da marmota, nessa crise, né, social, econômica, crise de saúde, crise de tudo. E eu sinto que a gente precisa voltar a esse assunto, principalmente discutir por que nós mulheres estamos tendo retrocessos consideráveis nesse momento. Tem vários pesquisadores mostrando o tamanho do problema, né, Larissa? Um estudo do Centro de Pesquisa Econômica e Social da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, sugere que as mulheres são as mais prejudicadas novamente, não é mesmo? Pela pandemia, principalmente aquelas mulheres que não possuem graduação. Segundo esses cientistas, elas sofreram mais perdas de emprego do que os homens e assumiram mais responsabilidades em casa e com os filhos. Novas? Não temos novas. Ainda nos Estados Unidos, a taxa de desemprego entre as mulheres é a mais alta registrada desde 1948, chegando a 15,5% das mulheres desempregadas. E é todo dia um 7-1, né, Marina? Porque aqui no Brasil, segundo a PNAD contínua, mais de 7 milhões de brasileiras perderam o emprego no primeiro trimestre do ano contra 5 milhões de homens. Essa mesma pesquisa mostra que entre a população empregada, o rendimento médio mensal dos homens é de R$ 2.888. Já o rendimento médio das mulheres, R$ 2.274. Isso dá R$ 614 a menos. E se a gente olhar com ainda mais detalhamento, jovens, mulheres, negros foram os que mais sofreram com desemprego no primeiro trimestre e os que continuam sofrendo, né? A taxa de desocupação das mulheres foi de 14,5% contra 10,4% dos homens, e na faixa etária de 18 a 24 anos, né, a faixa etária que está entrando no mercado de trabalho, o desemprego subiu de 23% para 27,1%, enquanto os negros viram o desemprego ficar em 15,2%, os brancos ainda estão com uma taxa de um dígito de 9,8%. Esses números, eles mostram uma realidade tão difícil, né? Mas, enfim, a desigualdade salarial é uma discussão que se repete há muitos anos e que ainda precisa de muitos avanços. E dessa vez eu não vou mais trazer dados, a gente tem nesse episódio uma convidada muito especial, a gente agradece muito a Paula Tavares. Ela é advogada, especialista sênior em desigualdade de gênero do Banco Mundial. Ela tem mais de 10 anos de experiência trabalhando com questões de desenvolvimento internacional, análise jurídica comparativa e o quadro jurídico e regulatório que afeta a inclusão econômica das mulheres. A Paula atualmente é responsável pela pesquisa e pelos indicadores da área de proteção à mulher contra a violência, com foco na legislação sobre a violência contra as mulheres. Ela tem mestrado em Direito Internacional pela Georgetown University, nos Estados Unidos, e especialização em Relações Internacionais pela Unidade de Brasília. Ela tem muito para falar e a gente vai começar a conversar com a Paula agora. Então, fala aí, Paula. A desigualdade salarial entre homens e mulheres é uma forma persistente de desigualdade no mundo do trabalho. Apesar dos compromissos, inclusive com a Convenção de Igualdade de Remuneração da Organização Internacional do Trabalho, nenhum país do mundo conseguiu ainda hoje fechar essa brecha salarial. Estimativas recentes da OIT apontam para uma diferença salarial global de 22% entre homens e mulheres, isso segundo o último relatório global de salários da Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, também de acordo com dados da OIT, o salário mediano da mulher é ainda 21% menor que o dos homens. E de acordo com o Fórum Econômico Mundial, que também avalia essa diferença salarial entre homens e mulheres,
Num ranking de 153 países, o Brasil fica na posição 130 nesse quesito. Outros dados do IBGE mostram que entre homens e mulheres na faixa etária de 25 a 49 anos que estão trabalhando, a renda média das mulheres foi equivalente a 79,5% da dos homens em 2018. Numa forma de avaliação feita para ilustrar essas diferenças salariais, considerando-se a perda em dias de trabalho remunerado para as mulheres em razão das diferenças, no Brasil as mulheres teriam que trabalhar até meados de março do ano seguinte, simplesmente para receber a mesma renda que os homens receberam no ano anterior. Esse cálculo é feito em alguns países, inclusive nos Estados Unidos e Portugal, e o Dia Nacional da Igualdade Salarial é celebrado para chamar atenção para essa desigualdade persistente nos salários entre homens e mulheres. E essa diferença, já marcante em termos médios, aumenta ainda mais para cargos mais altos, principalmente entre gerentes e diretores de empresas, e para cargos que exigem um maior nível de educação. Também conhecida como segregação vertical ou teto de vidro, englobando também a desigualdade na participação das mulheres em cargos mais altos, as disparidades salariais atingem quase 40% na Europa e 50% entre os 1% mais ricos. No Brasil, entre diretores e gerentes, onde as mulheres são 41,8%, a renda média delas é 71,3% daquela recebida pelos homens. Entre profissionais de ciência e cargos de cunho intelectual, as mulheres no Brasil são a maioria, 63%, mas em 2018 recebiam 64,8% da renda masculina. Em outras ocupações com maior nível de escolaridade, também os ganhos são desiguais. Entre professores de universidades e do ensino superior, cuja participação das mulheres era próxima dos homens, quase 50%, a renda delas era equivalente a 82,6% da dos homens. Outras ocupações que exigem maior nível de escolaridade também, como médicos, especialistas e advogados, tiveram participação feminina de cerca de 52%, mas uma maior diferença entre ganhos de renda, percentuais equivalentes a 71,8% e 72,6% da renda dos homens, respectivamente. A segregação ocupacional também impacta a desigualdade salarial no país. Além dos casos específicos mencionados, os dados mostram diferenças significativas em termos de emprego por setores para homens e mulheres. Se pensarmos em termos de empregos em áreas de serviços, as mulheres participam em 85%, em comparação com 60% dos homens. Empregos na indústria, por outro lado, tem uma participação de 10% mais ou menos de mulheres, em comparação com 27%, quase 28% dos homens. Considerando algumas profissões selecionadas, a participação das mulheres é maior entre funcionárias em empregos domésticos, em geral, 95%, professoras do ensino fundamental, 84%, funcionárias na área de limpeza de prédios, escritórios, hotéis e outros estabelecimentos, 75%, e trabalhadoras de call centers, 72%. Isso dados do IBGE de 2018. No patamar inferior de carreiras e salários, como alguns desses mencionados, as diferenças salariais também são grandes. Além do teto de vidro, temos também o chamado piso pegajoso, que afeta mulheres que trabalham em empregos e ocupações com salários mais baixos. Eu fico aqui ouvindo antes a Marina falando do currículo da Paula e fico pensando, né, que mulherão da porra de chegar num posto desse, num cargo desse dentro do Banco Mundial, enquanto certas pessoas, né, não vou nem entrar nesse assunto, mas acho muito interessante como a Paula aponta, trazendo esses números todos, de como a desigualdade é uma constante no mundo inteiro, né, ainda que seja ainda mais forte nos países subdesenvolvidos, nos países aqui, principalmente latinos, onde a gente percebe que essa cultura machista ainda é muito forte, né, Marina? Acho que isso tem muita relação, assim. É, uma coisa que eu fiquei de cara e que eu acho que a gente tem que acompanhar mais, porque era um dado que eu realmente não sabia, era esse dado de que a gente trabalha 3 meses a mais para receber a mesma renda que os homens, né? A gente costuma acompanhar muito esse dado em relação ao imposto, né, Larissa? Então a gente sabe
sabe mais ou menos a marca dos número de dias que a gente trabalha no ano para pagar impostos. Mas eu acho que esse dado de que a gente trabalha 3 meses a mais para receber a mesma renda também é um dado que a gente precisa prestar atenção, né? Eu desconheci essa data e acho que a gente tem que falar mais sobre ela, falar mais sobre esse assunto, assim. E aí uma outra coisa que me chamou a atenção nesse primeiro trecho do depoimento dela é que quando ela fala de trabalho não remunerado, né? Uma das coisas que me bate muito é que é muito difícil que uma mulher que trabalha 8 horas a mais do que os homens por semana e tem mais dificuldade de se dedicar à sua vida profissional, seja se capacitando, seja trabalhando mais mesmo, porque a gente sabe que a gente trabalha muito mais do que o período estipulado, né, num contrato de trabalho. Como isso prejudica a ascensão profissional das mulheres, né? Porque a gente está competindo em cargos muitas vezes com homens, mas com essa diferença de carga horária de dedicação, que no fim das contas pode fazer a diferença em quem vai ser escolhido para assumir a gestão de um projeto ou quem vai assumir uma liderança. Então a gente começa a entender pela carga mental, pela quantidade de trabalho não remunerado, aonde estão as diferenças que fazem com que a gente veja em mesas de executivos muito mais homens do que mulheres, né? Não é falta de capacidade, nunca foi falta de capacidade, mas é uma divisão não igualitária desse tipo de coisa, né? Eu acho que a desigualdade começa dentro de casa e ela segue para o mercado de trabalho, para todos os ambientes onde as mulheres estão inseridas, né, Marina? É muito perceptível isso, e é muito perceptível também, como a Paula fala, onde estão as mulheres nas profissões, né? Como ainda faltam mulheres em cargos técnicos, em cargos científicos, em cargos de comando, como a gente ainda precisa ter cada vez mais e mais e mais exemplos para que se divulguem, né, e para que possam inspirar outras mulheres também. Essa questão sobre a renda é outra coisa que me preocupa também, é como as famílias acabam usando a renda de uma forma diferente, né, e aí vem muito da minha bronca, assim, em relação ao que estimula o consumo das mulheres, né, que é aquela cobrança para que a mulher esteja sempre bem arrumada, para que ela esteja sempre bonita, ela vai acabar gastando o dinheiro dela enquanto ela poderia estar investindo em outras coisas também. Isso é meio que tudo vira uma ferramenta de dominação, do maldito capitalismo, de querer fazer com que a gente deixe os nossos desejos de lado, deixe os nossos objetivos e acabe, né, nesse ciclo de trabalhar muito em casa, depois ter filho, aí acabar sendo demitida do emprego, porque a empresa não é parceira, né, não consegue entender o fato de cuidar de uma criança, esse trabalho que é incrível e que também não é nada remunerado, né? Então, acho que é só uma pontinha do iceberg que a gente começa a estudar, assim, com a fala da Paula. E eu acho que esses dados também mostram que esse desafio também é muito grande para as mulheres que estão empreendendo, né? E aí a gente pediu para a Paula seguir falando sobre esse tema com a gente. Em parte, as disparidades salariais entre homens e mulheres são atribuídas também a outras questões relacionadas à desigualdade de gênero, incluindo a segregação ocupacional, menor mobilidade e ascensão na carreira ou teto de vidro, pobreza de tempo, ou seja, tempo limitado para se dedicar a ocupações remuneradas, maior carga de trabalho não remunerado nesse sentido e acesso mais limitado ao mercado de trabalho. Isso além de impactos de normas sociais e de gênero de maneira mais ampla. Essas desigualdades se refletem também no empreendedorismo feminino, limitando as oportunidades das mulheres. Uma das áreas que pesa sobre a desigualdade de renda tem a ver com a maternidade ou o custo maternidade. Sabemos, por exemplo, os dados mostram que a diferença entre a renda de mulheres com filhos e as que não têm filhos chega a até 30%, com variações globais, dependendo, claro, das economias e das circunstâncias. A legislação e políticas também nem sempre contribuem para a igualdade de oportunidades no acesso ao empreendedorismo entre homens e mulheres. Em muitos países, por exemplo, inclusive no Brasil, não existe uma legislação que proíba a discriminação com base no gênero no acesso ao crédito. Apesar de não haver uma discriminação explícita na legislação nesse sentido, nós sabemos que na prática acontece. As mulheres, isso no Brasil, os dados mostram que, em geral, apesar de serem muito empreendedoras no momento de conseguir financiamento, em geral os valores são mais baixos e muitas vezes com juros mais altos.
Então, uma legislação nesse sentido tem a possibilidade de oferecer um recurso para a discriminação que acontece na prática. Em outros países, nós temos questões, inclusive, de legislação no acesso à propriedade, que é uma garantia, uma forma de garantia para financiamento, que é desigual. E mesmo quando se fala em empreendedorismo, no Brasil, inclusive, embora as mulheres sejam muito empreendedoras, em muitos casos é empreendedorismo por necessidade, por uma necessidade de flexibilidade de tempo, para conciliar os cuidados com filhos, com a possibilidade de trabalhar e de ter uma renda, do que por oportunidade, muito em razão desses fatores limitantes de tempo e acesso. Nesse sentido, as regras do jogo ainda estão longe de serem iguais para homens e mulheres que querem empreender. Bom, tem uma coisa que é muito clara para mim nesses últimos tempos, eu aprendi muito o valor disso e acho que nesse cenário de pandemia isso é ainda mais visível, que é a questão que ela traz do acesso ao crédito, né? Como os financiamentos pelas instituições financeiras são importantes para a manutenção de um negócio. Eu acho que é muito difícil a gente encontrar, num cenário de pequenas e médias empresas, de pequenas e médias empreendedoras, quem estivesse preparado para esse cenário, né? Ou quem tivesse uma realidade financeira tranquila para encarar 3 meses e sabe-se lá quantos mais de uma queda na remuneração, no faturamento, enfim. Então, essa questão do crédito como uma ferramenta de negócio, uma ferramenta de empreendedorismo e como ele é importante, eu acho que fala também muito sobre a dificuldade de negócios liderados por mulheres prosperarem, sabe? Eu não sabia também, mais uma coisa que a Paula trouxe aqui para mim é novidade, é essa questão da discriminação em relação aos financiamentos para empreendedoras mulheres, né? E isso muda tudo, muda todas as regras do jogo, porque se você não tem acesso a serviços financeiros que te permitam manter o seu negócio num cenário como esse, inevitavelmente você vai procurar um outro caminho. E esse outro caminho vai ser ou um retorno ao mercado de trabalho, que é muito difícil nesse momento em que o desemprego, né, é altíssimo, as oportunidades são muito menores, ou a informalidade, que também traz uma série de problemas, né? Então, essa questão dos financiamentos, para mim, foi uma novidade e é mais uma luz muito vermelha nessa dificuldade que as mulheres têm de empreender no Brasil, como tantas outras que a gente já falou aqui no Donas da Porra Toda, né? Eu também fiquei muito impressionada com essas informações sobre dificuldade nesse acesso a financiamentos, assim. E aí eu comecei a lembrar de bancos que, quando eu trabalhava com economia, com bancos que tinham linhas de crédito especiais para empreendedoras mulheres, já tentando trazer um pouco de luz para esse público, claro, né, sem ignorar que é um público muito grande, que traria muito dinheiro para o banco também, mas talvez já tentando olhar de uma forma um pouquinho diferente, assim, mas eu não tenho nem dúvidas também que como é que eu posso explicar? Um homem e uma mulher chegando no banco, eu acho que a confiança tem tudo nesse momento, né? E é o que a gente sempre fala aqui, a mulher, a gente tem a síndrome de impostora, a gente tem todas as nossas noias, enquanto o homem às vezes vai lá, tipo, na maior cara de pau, pede o financiamento, consegue o valor que ele quer, enquanto a gente fica noiando por semanas, né? Sofrendo com aquilo, assim, ai meu Deus, mas será que eu vou fazer isso? Ai, mas será que o banco vai me dar dinheiro? Será que não sei o quê? Então, acho que também tem essas variáveis comportamentais, né, que são muito, muito emblemáticas para mulheres empreendedoras, assim. E também acho que nesse momento de que as pessoas estão empreendendo muito mais por necessidade, muito mais do que já se empreendia por necessidade no Brasil, né, Marina, que eu acho que tu também deve concordar de que esse empreendedorismo por necessidade é muito mais constante do que aquela história do que o cara viu uma oportunidade, foi lá e abriu um negócio. Então, eu acho que esse momento requer ainda mais cuidado, requer políticas que deem muito mais apoio nesse momento, porque essa mulher que está empreendendo, provavelmente ela está com um filho dentro de casa que não tem escola, ela está fazendo as tarefas junto com ele, ela está limpando a casa, ela está com o marido desempregado, ou com o marido trabalhando dentro de casa também, ou com o marido na rua correndo risco, e
ainda de contrair o coronavírus e trazer para dentro de casa. Então, acho que olhar para esse contexto todo com muito mais carinho, né? Acho que é fundamental nesse momento, assim. Totalmente. E olhar para esse lugar do empreendedorismo por necessidade também com afeto, né? Porque às vezes a gente fala de empreendedorismo por necessidade e tem a sensação de que a pessoa está fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro. E às vezes não, né? Às vezes ela está despertando para um negócio, como a gente já falou aqui de vários casos, né? Da Lia, da Laís, nos episódios anteriores, a gente fez um episódio sobre mulheres que estão empreendendo na pandemia, e não necessariamente empreender nesse cenário significa fazer qualquer coisa para ter uma renda. Tem mulheres que estão fazendo coisas incríveis, empreendendo por necessidade. E aí, de novo, sempre que a gente fala sobre mulheres empreendedoras, eu acho que a gente tem que reforçar, mesmo que a gente repita, e se a gente estiver sendo repetitiva, e se a gente estiver sendo chata, tudo bem, a gente tem que ser chata mesmo. Vamos privilegiar empreendedoras e pequenos negócios nesse cenário. A gente precisa, toda vez que passar o nosso cartão de crédito, toda vez que pagar um boleto, como a gente falou no nosso primeiro episódio sobre economia, a gente tem que ter consciência de que aquela atitude está falando para o mundo o que a gente quer dele nesse cenário, né? Então, ao invés de comprar numa grande rede, veja se não tem uma mulher ou um negócio no seu bairro que pode te dar esse mesmo produto, esse mesmo serviço, de uma forma muito mais justa e muito mais preocupada com o futuro, né? Sim, eu acho que esse sentido de comunidade, assim, que a gente já vem batendo nessa tecla há dezenas de episódios, ele tá muito mais forte nesse momento, e a gente precisa realmente se agarrar nessa ideia. Eu brinco até com as minhas irmãs, assim, que é a minha forma de enganar o capitalismo, ou de usar o capitalismo ao meu favor, porque eu quero que as mulheres que eu admiro, eu quero que as mulheres que estão fazendo coisas legais, que elas prosperem, que elas tenham a grana para pagar as contas, que elas não vão dormir preocupadas à noite, pensando como é que eu vou ter dinheiro para comprar comida pro meu filho, né? Então, para mim, nossa, é fundamental nesse momento, assim, eu acho que é uma das coisas que eu vou levar pra vida, assim, se eu já me importava antes em comprar de mulheres, agora mais do que nunca, né, de mulheres, de negras, de LGBT, das trans, então acho que é fundamental, assim, que a gente tenha essa noção de que a gente precisa dar dinheiro para essa comunidade, né? As grandes empresas, elas vão se recuperar muito mais fácil. Inclusive, o governo está dando muito mais dinheiro para as grandes empresas do que para pequenos empreendedores. E por isso eu acho fundamental que a gente tenha essa conversa hoje com a Paula Tavares, porque ela está situando exatamente como é que a gente estava vivendo até então, né? Ela está desenhando, assim. O Brasil está vindo de anos de estagnação econômica, de um aprofundamento de desigualdades, e agora, para completar esse pacote, a gente tem que lidar com uma pandemia, né? Não é que a gente estava vivendo antes, a gente estava voando, né? Como o ministro da Economia fala. E, para mim, a única competência desse governo é provocar mortes, destruição, descrédito, fazer a gente passar vergonha e ainda viver uma crise econômica que faz com que essa luz no fim do túnel, para mim, fique cada vez mais distante. Assim, eu acho que vai demorar anos, anos e anos para a gente conseguir se recuperar desse baque que vai ser o ano de 2020 na saúde, nas nossas relações e principalmente na economia. E aí tem gente que fica soltando frase pronta, né, dizendo que a recuperação econômica vai ser rápida, que a gente tem que fazer as reformas, que criar uma nova CPMF é a solução, em vez de taxar grandes fortunas, né? Porque, inclusive, agora a conversa é criar um imposto para taxar transações eletrônicas, né? Ou seja, o e-commerce, as coisas que a gente está fazendo tudo pela internet, porque a gente não pode sair de casa. Não faz o menor sentido. Pois é, mas fato é que sem agir agora de uma maneira séria, profunda e eficaz, como a gente já cansou de falar aqui, essa recuperação vai virar lenda. Isso que está acontecendo agora, a gente não vai resolver os nossos problemas. E acho que a gente quis muito fazer esse episódio porque a gente sente que é importante aprofundar o debate, né? Quantas coisas a Paula trouxe que a gente sentia na prática, mas não sabia que a teoria comprovava essa prática, né? A questão do financiamento, por exemplo, enfim, ou a questão da carga horária de trabalho não remunerado. E quando a gente criou o Donas, a gente criou para mostrar que empreender não é aquela vida glamurosa que as revistas mostravam e que, na real, a gente precisa problematizar esse empreendedorismo porque
porque ele não é desse jeito que parece ser. E aí, mais uma vez, a gente chama a Paula para falar sobre a situação econômica das mulheres durante a pandemia e como ela enxerga o cenário daqui por diante, como a gente pode tentar usar a nossa bola de cristal para prever um pouco desse futuro pós-pandemia. As análises já mostram impactos nesse sentido. E, historicamente, nós sabemos que em momentos de crise, os impactos econômicos de renda são maiores para os grupos mais vulneráveis, dentre os quais, nesses casos, são as mulheres. Elas estão, por exemplo, mais representadas no setor informal, com menor acesso a financiamento e a recursos. E para as mulheres empreendedoras, por exemplo, as políticas de confinamento, isolamento social e até, em alguns casos, fechamento de fronteiras prejudicam as pequenas produtoras, levando à perda de renda ou aumento da dependência financeira até dos homens. E mesmo no setor formal de empregos, as mulheres, em geral, detêm um número maior de empregos ou são mais empregadas em ocupações de maior risco durante a pandemia. Dados globais mostram que as mulheres detêm uma parcela desproporcional de ocupações que exigem uma interação presencial para o trabalho, como no varejo ou em cuidados pessoais, o que torna as menos propensas e menor possibilidade de trabalhar de casa de maneira remota e maior propensão, por esse motivo, a serem demitidas ou ficarem desempregadas. Estimativas recentes do Citigroup mostram que mais de 220 milhões de mulheres estão em setores mais vulneráveis a cortes de empregos e ao desemprego de uma forma geral em relação à pandemia. E alguns dados preliminares de países mais impactados pela crise do Covid-19 mostram impactos também maiores para as mulheres. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase 60% dos cortes de empregos até meados de março foram em relação a empregos de mulheres. No Reino Unido, os setores mais afetados com cortes de empregos em função do isolamento social empregavam 17% de todas as mulheres, em comparação com 13% de homens. Também estimativas do Citigroup mostram que cerca de $1 trilhão podem ser os prejuízos em termos de crescimento global com a saída das mulheres da força de trabalho durante a pandemia do Covid. E dos 44 milhões de trabalhadores em setores vulneráveis, cerca de 31 milhões de mulheres enfrentam possíveis demissões em comparação a 13 milhões de homens. Existem medidas que empresas e governos podem adotar para apoiar as mulheres de uma forma geral e nesse contexto. É possível melhorar as oportunidades de ganhos e renda ao longo da vida das mulheres, adotando medidas, por exemplo, que promovam a redistribuição e maior equilíbrio das responsabilidades com cuidados, afazeres domésticos, o trabalho não remunerado, criando um fluxo de talentos, oportunidades de ascensão na carreira para as mulheres, fechando lacunas de gênero no emprego e empreendedorismo, melhorando leis e políticas que também têm um impacto nas normas sociais que afetam as oportunidades das mulheres. Em particular, a adoção de leis e políticas públicas que promovam a igualdade de gênero e a remuneração igual por trabalho de igual valor fazem parte dessa equação, inclusive proteções trabalhistas para garantir a igualdade de acesso ao mercado de trabalho para as mulheres. E hoje sabemos que muitos países carecem dessa estrutura jurídica que apoia a participação econômica das mulheres, tanto durante quanto após a crise. 2/3 dos países no mundo, por exemplo, não impõem o princípio da OIT de igual remuneração por trabalho de igual valor. E em mais de 1/3 dos países do mundo, as mulheres enfrentam algumas restrições formais no acesso ao trabalho em alguns setores. Essas barreiras afetam as oportunidades de emprego e contribuem também para a segregação ocupacional e desigualdade de renda. Por outro lado, nos países em que as leis e as políticas públicas promovem a capacidade da mulher de acesso igual ao mercado de trabalho, as mulheres tendem a trabalhar mais e ter maior renda, isso de uma forma geral. Isso passa também pela inclusão de perspectivas econômicas das mulheres na adoção de políticas públicas, No Brasil, algumas dessas leis que poderiam promover a participação econômica das mulheres incluem, por exemplo, determinar o acesso igual ao crédito por homens e mulheres, a não discriminação, determinar a remuneração igual por trabalho de igual valor também, e igualar regras de aposentadoria, isso em termos de trabalho formal assalariado. Outras medidas sugeridas para mitigar, de alguma forma, os impactos da crise mais acentuados para as mulheres
incentivos patrocinados por empregadores, como licenças pagas, possibilidades de trabalho flexível, né? Principalmente horário de trabalho flexível, opções subsidiadas de cuidados para crianças pequenas, né? Permitindo que as mulheres possam trabalhar, a possibilidade de seguro-desempregos para funcionários ou trabalhadores não tradicionais, apoios financeiros para pequenas empresas e alguns mecanismos de transferência direta de renda, como vales e outros benefícios pecuniários para os trabalhadores afetados pelo desemprego ou pelas medidas que impactam a sua capacidade de trabalhar, e garantir que políticas e ajustes para apoiar uma recuperação sustentável incluam uma lente de gênero, né? Entendendo quais são os impactos maiores de maneira inclusive transversal para as mulheres. Nós sabemos, e algumas análises mostram isso claramente, que muitas das políticas que promovem a participação das mulheres no mercado de trabalho antes, ou de uma forma geral, mesmo antes da crise, são ainda mais importantes no mundo pós-pandemia. Eu acho que a resposta da Paula está muito alinhado ao que a gente vinha falando, né? De como está faltando criar políticas que apoiem mulheres, que apoiem trabalhadoras, que criem rendas, ou que estenda, né, uma renda emergencial, porque essa renda emergencial aí uma hora vai acabar e aí o bicho realmente vai pegar aqui no país. Mas eu vejo como realmente assim, olha, gente, já entendemos que desse governo não vai sair nada que preste, tá? Eu já tô consciente disso, então vamos tentar fazer a nossa parte nesse cenário de comunidade mesmo. Vamos ajudar as minas, vamos ajudar nossas amigas, vamos ajudar quem a gente conhece, vamos divulgar o trabalho dessas mulheres. Eu acho que se a gente já consegue fazer a nossa pequena ação de formiguinha, ela causa algum impacto de certa forma, né? E eu acho que lembrar que esse ano tem uma eleição municipal, que a gente precisa ter representantes mulheres nos cargos de poder para que quando acontece uma merda dessas, a gente não fica à mercê desses machos hétero escroto, sabe? Acho que passa muito por isso, assim. Como diz o meu muso, já tantas vezes citado aqui, o Emicida, tudo que nós tem é nós, né? Então, acho que nesse momento, nós mulheres e também homens que entendem esse momento e que se sentem convidados a mudar essa realidade, porque tem muitos homens que se sentem convidados a fazer parte desse movimento com a gente, que bom, e venham, né? A gente tem que valorizar essas mulheres, a gente precisa olhar para essas mulheres que são trabalhadoras informais e pensar em formas de impactá-las, mesmo que sendo só divulgando o trabalho delas, mesmo que seja entendendo de que forma conectá-las com pessoas que a gente conhece, que têm empresas formalizadas, possa acontecer, criar pontes delas com pessoas que possam fazer o negócio delas se perpetuar, ou o negócio delas se manter. Então, eu acho que a gente também está à mercê de políticas públicas, e isso é claro em todas as falas da Paula, né? A gente não pode contar com a questão das políticas públicas para muita coisa, mas também eu acho que a gente não pode desistir, sabe? A gente não pode simplesmente jogar a toalha, a gente tem que entender o que está ao nosso alcance, mesmo que seja muito pouco, mas está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance escolher comprar um presente de uma rede de lojas dentro de um shopping que está aberto e está, enfim, obrigando as pessoas a irem trabalhar, que estão obrigando mães a irem trabalhar mesmo sem escolas para deixar os seus filhos, ou comprar de uma empreendedora, sabe? Tá ao nosso alcance. Então, acho que essa é uma coisa muito importante que, pra mim, não sei se é a única esperança, a única fagulha de esperança que temos, mas possivelmente é a mais forte, né, amiga? Porque a gente não tem muito mais o que fazer do que isso. A gente tem que votar em mulheres, a gente tem que entender que a representatividade importa, a gente tem que fazer a nossa parte e a gente tem que pressionar para que essas políticas públicas aconteçam. Super, a gente tem que cobrar mesmo, assim, tem que bater na porta, tem que mandar e-mail. Esses dias eu acho que eu até mandei alguma coisa por e-mail, assim, que era para mandar para um gabinete de um juiz. Eu sou bem dessas, assim, me manda assim, Larissa, precisamos do seu abaixo assinado para liberar a lei tal. Aí eu vou lá e assino, sabe?
porque eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que cobrar, a gente tem que insistir, eu acho que a gente tem que falar para as pessoas do nosso entorno também, olha, sabe, presta um pouquinho mais de atenção nisso, às vezes você deixar de comprar numa marca X para dar dinheiro para uma mulher que está fazendo um trabalho incrível, eu acho que é nessas pequenas coisas que eu também quero ter esperança, assim, né, Marina? Eu sou muito mais poliana que você, a gente já sabe, quem acompanha a gente aqui no Donas da Porra Toda já sabe, né? Bom, a Paula fala muito sobre essas medidas para tornar essa retomada econômica mais favorável para as mulheres, e aí entra muito o conceito de economia do cuidado, que é um outro assunto que a gente quis abordar aqui, porque no momento que a gente está vivendo, fica muito claro que são as mulheres as mais prejudicadas pela pandemia, em sentidos muito mais amplos do que os homens, e ainda compete a nós, mulheres, a maior parte dos cuidados com a casa, com os filhos, com o entorno, e não é à toa que a produção científica das mulheres mães caiu durante a pandemia, que a falta de creche das escolas impede que muitas delas retornem ao mercado de trabalho ou tenham um movimento de ascensão profissional, e que elas sejam a maioria das pessoas demitidas durante essa crise. E elas não, né, amiga? Nós. Eu acho que a gente não tem que falar das mulheres. Somos nós. A Débora Diniz, que a gente já citou no EP de Economia e que a gente ama, foi muito feliz quando disse que a economia do futuro terá valores feministas. E não é por um capricho, é por uma necessidade. É aí que entra muito a ideia de economia do cuidado. E quando a gente fala em economia do cuidado, a gente está falando de um termo bastante novo, de um sistema econômico que está tentando tornar visível e que quer se moldar e se preocupar em valorizar o tempo em que milhões de pessoas, né, nós mulheres, na imensa maioria dos casos, passamos cuidando do outro, da casa, da comunidade, de crianças, de idosos, de um núcleo inteiro. É aquela frase, acho que é um ditado, né, que fala que é preciso de uma comunidade inteira para se educar uma criança, para se cuidar de uma criança. Então, eu também acho que é preciso de uma comunidade inteira de mulheres para que a gente consiga criar uma comunidade efetiva e com qualidade. E segundo o relatório da Oxfam, mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado não remunerado. É uma contribuição de pelo menos 10,8 trilhões de dólares por ano à economia global, mais de 3 vezes o valor da indústria de tecnologia do mundo. E é um trabalho que às vezes fica invisível, né, Marina? Totalmente. É muito emblemático que esse tema esteja vindo à tona e que a gente esteja falando de economia do cuidado num país como o Brasil, né, que sempre mascarou e menosprezou a força e a importância do trabalho doméstico. Fomos um dos últimos a abolir a escravidão, nós somos o país do quartinho da empregada, né, da moça que é quase parte da família, e reconhecer a importância do trabalho doméstico e principalmente valorizá-lo, remunerá-lo, é algo que a Verônica Oliveira fez e faz todos os dias com o trabalho dela no @faxinaboa. A Verô, porque eu sou íntima, eu sigo ela há muito tempo, conversou um pouco com a gente sobre qual é a realidade dessas empregadas domésticas, das mulheres que trabalham nas casas, e o que a gente pode fazer para apoiá-las também, muito além da remuneração. Então fala aí, Verô. Eu hoje trabalho com criação de conteúdo para as redes sociais, mas nos últimos 3 anos eu trabalhei fazendo faxinas e eu comecei, na verdade, como uma brincadeira, fazendo para uma amiga, e foi sem pretensão nenhuma, mas quando ela me ofereceu um pagamento, eu entendi que se todos os dias eu fizesse aquele serviço com aquele valor, eu teria um rendimento muito melhor do que na minha profissão da época, que era o telemarketing, e comecei ali a primeiro atender amigos e depois fazer um anúncio que acabou viralizando nas redes sociais e trazendo aí um grande número de clientes que depois se tornaram grandes amigos. Mas foi uma coisa, foi muito ao acaso, mas que se tornou a minha profissão e que eu aprendi muito, tanto na forma de atender as pessoas, na forma de lidar com as situações que o trabalho me trouxe, quanto com a criação mesmo de conteúdo para as redes sociais, porque eu acabei me tornando a primeira faxineira a produzir conteúdo falando sobre o trabalho e sobre o dia a dia de quem faz esse tipo de serviço. Eu vejo essa questão do trabalho doméstico como um trabalho feminino pela cultura que nós temos, uma cultura extremamente machista que vem de muito tempo, e isso só está começando a mudar a passos muito, muito tímidos agora,
mas também eu vejo como também a herança da escravidão, onde as mulheres faziam essas coisas, e por isso mesmo é tanto uma herança da escravidão que as pessoas não viam o trabalho doméstico como trabalho. Sempre foi muito comum quando alguém fala, você é só dona de casa, você não faz nada, como se cuidar de uma casa e cuidar dos afazeres de uma casa não fosse um trabalho, e não só como é um trabalho muito pesado e pouquíssimo valorizado. Então, quando a pessoa vai fazer isso como um serviço para outra, por tanto tempo não foi visto como trabalho, que só foi regulamentado há menos de 10 anos. Então, é tudo ainda tão recente, faz tão pouco tempo que as pessoas estão começando a entender a importância desse trabalho e a necessidade dele ser visto de uma forma mais profissional, que o fato dele ainda ser exercido majoritariamente por mulheres, para mim ele é só uma continuidade de erros que nós viemos cometendo há muito tempo. E na minha geração ainda a gente vê mães que falam pro filho fazer outros tipos de atividades dentro da casa, mas a filha tem que arrumar a cama e lavar a louça depois de comer. Então, já dá aqueles brinquedinhos, né? Miniatura de rodo, miniatura de vassoura pra menina. E por que não dar um brinquedo desse para um menino? Então, se você já cria dentro da sua casa a ideia de que o trabalho doméstico é executado por meninas, essas pessoas vão assimilar essa informação, vão crescer e continuar achando que é assim mesmo. Então, da mesma forma que os nossos pais não faziam coisas dentro de casa, a gente acha normal se os nossos maridos não fizerem, e aí a gente vai deixar que os nossos filhos também não façam. Então, é um erro de gerações e que tem que ser, a partir de agora, começado a ser corrigido, porque senão ele vai continuar sendo um trabalho feminino para sempre. Disso, para pagar mal a esse serviço é um pulo, porque você já não vê essa pessoa como um trabalhador, como uma pessoa, achar que ela não merece dinheiro é normal. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o respeito na forma de tratar a pessoa que está executando um serviço dentro da sua casa. Tem isso, você está abrindo a porta da sua casa para essa pessoa. Um mínimo de respeito seria o ideal. E depois disso, é óbvio, oferecer uma boa condição de trabalho, oferecer bons produtos para essa pessoa trabalhar. Não raro a gente chega em casas que não oferece nenhum tipo de estrutura. Então, o que eu acho mais interessante com relação a essa questão de valorizar o trabalho de quem presta serviços de limpeza é que, no primeiro momento, a gente pensa em dinheiro. É óbvio que ele é muito importante, todos nós gostamos de ganhar bem pelo nosso trabalho, por aquilo que nós fazemos, mas no nosso caso, tem tantas outras coisas que permeiam o nosso dia a dia, que deixam a gente mal por fazer aquilo que nós fazemos, que o dinheiro ele acaba até sendo deixado um pouco para trás, porque em primeiro lugar a gente quer ser respeitada pela nossa profissão, a gente quer, é super esquisito a gente entrar por um portão diferente, a gente não receber de volta um cumprimento, e eu recebo muitos relatos desse tipo na comunidade que eu gerencio na internet. Então você não trabalha em paz, você não trabalha bem, você escuta comentários desnecessários e ruins. São coisas que vão acumulando e fazendo com que você não trabalhe bem. E eu sempre ouço essa pergunta se a pandemia vai fazer com que as pessoas valorizem mais o trabalho, e infelizmente não acho. Nós vemos agora o tanto de situações horríveis que aconteceram após a pandemia, desde a primeira morte por Covid no Rio de Janeiro ter sido de uma trabalhadora doméstica que contraiu a doença dos patrões. Nós vimos o caso do menino Miguel, nós vimos o caso de influenciadores expondo seus trabalhadores domésticos e coisas assim. Então a gente vê que
as coisas estão muito aquém de chegar no que a gente espera. Mas a gente tem que ter, pelo menos, um pouco de esperança de que as coisas vão melhorar. E é para isso que a gente trabalha, para fazer com que isso seja possível num futuro próximo. E tantas coisas para falar sobre esse depoimento. Eu acho que uma coisa que me pega muito em todo esse episódio, no depoimento da Verônica também, é a gente entender o que é o valor do trabalho. Eu acho que a gente fala muito de valorar o trabalho a partir de um ponto de vista financeiro, né? Então, quando a gente fala que, como a Paula citou no começo, que a pessoa só fica em casa, que ela só cuida da casa, a gente está usando uma régua para medir esse só fica em casa, que é a regra da grana, que é a regra do valor financeiro. E acho que talvez a pandemia e outros movimentos estejam nos mostrando que o valor do trabalho é sobre impacto, não é sobre grana, né? Então, quando a gente fala do valor do trabalho de alguém que está cuidando de um idoso, que está tendo todos os cuidados com uma criança, que está cuidando da casa, que está cozinhando para sua família, a gente tem que olhar para isso e ver um valor muito maior do que a gente vê hoje, né? A régua do que a gente enxerga como valor precisa mudar. A gente precisa passar a olhar para o que essas mulheres fazem, tanto as empregadas domésticas, quanto as cozinheiras, quanto tantas outras mulheres que se relacionam com o cuidado de várias formas, de um outro jeito, sabe? Eu acho que a gente tem uma régua muito torta para olhar para essas atividades que são tão importantes. Prova disso é que a gente pensa apenas na remuneração de grana, quando a gente fala delas, e a gente esquece tudo isso que a Verônica falou, né? Eu ouvi um Braincast com ela, e ela fala uma coisa muito interessante, que agora tá super na moda os aspiradores robô, né? Mas se não fosse a pandemia e se as pessoas não fossem obrigadas a fazer o trabalho doméstico, elas nunca pensariam em comprar um aspirador robô, porque sabem que o trabalho da pessoa que faz faxina na sua casa é muito pesado. Então, a gente tem N coisas para falar sobre a valorização dessa economia do cuidado, mas eu acho que a principal delas é valor. Qual é o valor do que a gente está pagando? Qual é o valor sobre o qual a gente está norteando a nossa relação com essas pessoas? Eu acho também... Nossa, primeiro eu tenho que falar que a gente estava sonhando com a Verônica, né? no Donas há muito tempo, né, Marina? E eu gosto muito quando ela fala justamente sobre essa questão de como esse trabalho sempre foi ligado a esse contexto de escravidão, né, cara? A gente supostamente aboliu a escravidão aí há mais de 200 anos, mas essas marcas, elas são muito profundas na nossa sociedade, assim, é muito forte ainda essa desvalorização de serviços de cuidado, né? E também muito forte essa desvalorização, quando você falou sobre impacto, eu fico pensando, por exemplo, na minha avó materna, que é uma mulher que teve 6, 7 filhos, cuidou dos filhos a vida inteira, dos netos a vida inteira, tá lá com 70 e poucos anos, quase 80 anos, e continua cuidando de toda a casa, né, com filhas que moram ainda com ela, com netas que moram com ela, e ela nunca foi remunerada exatamente por isso, né? Então, como é difícil, assim, isso até uma briga, assim, que a minha mãe às vezes tem de que, a tua avó precisa disso, teu avô fica regulando o dinheiro, né? Olha o absurdo da situação, assim, ela simplesmente criou uma família inteira, mas ela não tem esse reconhecimento, assim, isso é muito pesado, assim, dentro da minha família. E também eu fico pensando sobre esses aspectos agora de pandemia, de como isso tem sido marcante, de que quando a Verônica fala de que ela esperava que as pessoas tivessem, assim, uma mudança de olhar, mas não, né, a gente eu já falei aqui porque eu sou a pessoa pessimista desse rolê, né, que gente escrota segue sendo escrota, né? E essa pandemia, mais uma vez, escancarando os nossos problemas, assim, como ela falou, é o caso do Miguel, é o caso uma das primeiras mortes por coronavírus no Brasil, que foi de uma empregada doméstica, é o caso do motorista lá, daquele famoso casamento da Bahia, que acabou passando coronavírus para a mulher que tinha recém ganho o bebê e a mulher morreu. Então, é muito complicado, assim, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito, muito, muito longo para seguir,
mas que eu espero que a gente comece, né, a fazer uma discussão de olhar para esse trabalho, para o trabalho que a gente tem também dentro de casa, que eu, Larissa Guerra, tenho, que Marina Mels tem, que você que está ouvindo a gente com certeza tem também, e principalmente para você também passar a valorizar esse tempo, né, que você passa dentro da sua casa, e também do profissional que está do teu lado. Se você tem uma diarista, se você contrata alguém para cuidar dos seus filhos, eu acho que é uma questão que a gente ainda vai ter que evoluir muito, assim. E a Verônica também lembra, né, que é muito importante a gente ressaltar que a legislação trabalhista até pouco tempo atrás era inexistente para empregadas domésticas, o que é um absurdo, né, um absurdo, assim. E eu lembro, na época que estavam aprovando a PEC das domésticas, que o lobby contrário era imenso, sabe, é um absurdo isso. E entre a aprovação da PEC e a aplicação da PEC também tem um caminho, né? Porque tem muita gente que ainda está fazendo as coisas de uma maneira errada, de uma maneira irresponsável com as trabalhadoras domésticas. E tem uma coisa que pega muito pra mim, assim, que quando a gente fala de economia do cuidado, claro, o nosso primeiro olhar vai para as trabalhadoras domésticas e é óbvio, talvez seja uma das categorias que mais precise de valorização em todos os âmbitos, não só o financeiro, mas também o financeiro. Mas por outro lado, eu fico pensando que o cuidado, né, Larissa, ele tá muito ligado às mulheres em todos os âmbitos, né? A grande maioria das enfermeiras são mulheres, a grande maioria das cozinheiras são mulheres, né? Esse cuidado num sentido mais amplo, assim, no sentido de ter pessoas que cuidem de você em vários âmbitos da vida, que cuidem dos seus filhos, é muito ligado à mulher, né? E talvez essa herança escravocrata nojenta que a gente tem faça com que a gente olhe para isso de um jeito torto, com razão, mas a gente tem que olhar também além do emprego doméstico, eu acho, sabe? Tem muitas coisas que são relacionadas a mulheres que têm relação com cuidado. O próprio mercado da estética, o mercado de animais, de pet shop, tem vários mercados que têm relação com cuidado, tem relação com mulheres. E a gente precisa olhar para todos eles, eu acho, a partir desse âmbito da economia do cuidado, né? Sim, eu acho que está muito ligado à prestação de serviços, né? A ideia do serviço acaba sendo ainda uma ideia muito ligada à mulher no Brasil. Isso é muito forte na nossa cultura e por isso também acaba-se aí que os negócios nessa área talvez não sejam tão estimulados. Então tem N fatores, assim, eu acho que é só mais um episódio de economia que você vai ouvir por aqui, porque eu acho que essa discussão precisa continuar, né, Mar? Com certeza, vamos falar de economia e acho que vamos falar de economia sem ranço, né? Vamos tentar entender, porque é muito importante que a gente entenda esse cenário macroeconômico para poder olhar para as nossas lutas, olhar para as nossas demandas de uma forma mais ampla. Então, prepare aí que você vai ouvir falar de economia sim. E eu acho que assim, então essa discussão não se encerra por aqui, depois de tudo isso que a gente falou, que você ouviu, que a Paula, que a Verônica falaram, você também fique com essa pulga atrás da orelha aí contra quem fala em salvar a economia, contra quem promete esses milagres, sem passar por essas questões de resolver desigualdade salarial, de prestar atenção nesses serviços de cuidado, né, nesse trabalho do cuidado, nessa valorização do nosso trabalho doméstico e também em sustentabilidade, que eu acho que é um fator muito importante e que o próprio mercado internacional tem cobrado aí uma posição do Brasil. E principalmente, né, vamos acreditar que a salvação da economia está nas nossas mãos, de mulheres como eu, como você e você também. Gente, chegamos então na nossa mesa de bar, aquele momento para a gente dar as nossas dicas, para a gente descontrair um pouco. Primeiro de tudo, quero falar que pulamos o episódio da semana passada, newsletter também. Quero pedir desculpas, a gente teve alguns problemas pessoais, principalmente eu, acho no caso, né? E aí a gente achou que era melhor dar um pulo de uma semana e, enfim, fica aí o meu pedido de desculpas, mas espero que vocês entendam e não fiquem chateadas com a gente.
gente. Não tem por que ficar chateado, amiga, tá tudo certo. Já que você falou da newsletter, vamos antes de mais nada reforçar que se você quer acompanhar as dicas do Mesa de Bar e ter lá no seu e-mail todas as nossas dicas pra quando tiver de bobeira e quiser escolher, é só assinar, o link tá lá na bio do Instagram, é só colocar lá os seus dados e toda quinta-feira tem texto exclusivo da Larissa, texto exclusivo meu, um resumo do episódio da semana e todas as dicas do Mesa de Bar no seu e-mail pra você arquivar, pra você ter um caderninho de dicas de mesa de bar de donas da porra toda. Quais são as suas dicas da semana, amiga? Eu quero indicar um livro e uma série da Netflix. O livro se chama Torto Arado, é do Itamar Vieira Júnior, da editora Todavia. Gente, eu devorei esse livro, assim, sei lá, em 3 dias, 4 dias. Eu peguei pra começar a ler antes de dormir e me vi durante o dia várias vezes pensando na história, assim, que conta a história de 2 irmãs, a Belonísia e a Bibiana, e elas passam por um acontecimento muito relevante na infância que acaba moldando toda a vida delas, assim. Então conta a história da família que vive na Chapada, na Bahia, acho que é Chapada dos Guimarães, eu não tenho certeza. Não, Chapada Diamantina. E é uma família de negros, de pessoas muito pobres, então você vê muito do Brasil que a gente estava comentando até há pouco no episódio, mas você vê, assim, um misticismo, tem uma coisa meio Gabriel Garcia Marques no texto, sabe? É incrível, 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 é lindo, é maravilhoso, eu chorei, assim, acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já li, assim, em literatura brasileira moderna, então acho que vocês deveriam ler, assim, com certeza. E, nossa, torço muito pra que um dia vire filme, porque eu acho que esse é um filme incrível também. E a segunda dica que eu quero dar é pra vocês assistirem o documentário Mucho, Mucho Amor, do Walter Mercado, né? Conta a história do Walter Mercado, tá na Netflix, estreou acho que faz umas 2 semanas. E, gente, é super gostosinho de ver, tem ali 1 hora e pouquinho, é um depoimento bem meio de fã, assim, é um olhar meio de fã pra esse documentário, mas fala muito sobre a relação dele com a comunidade latina, sobre como ele popularizou a astrologia nos Estados Unidos e nos países latinos, como que era o fenômeno Walter Mercado e nas décadas passadas, acho que fala muito de história da televisão também, enfim, eu adorei assistir, achei assim, sabe, tipo, aquela coisa que você quer ver, assim, e te deixar bem. Então, é isso, são essas as minhas dicas, eu quero saber as suas, Marina. O filme do Walter Mercado é o que aqui em casa a gente chama de filme de domingo. Sabe aquele filme de domingo que dá aquela sensaçãozinha gostosa de domingo, de preguiça, assim? É muito bom mesmo, também vi. Vamos lá, eu vou indicar 2 dicas. Uma é uma dica bem bobinha, mas que pra mim foi gostosinho assistir, que é o YouTube da Paola Carosella. Ela tá fazendo junto com o marido dela em casa algumas receitas de família e ensinando em vídeos bem produzidos, claro, mas muito simples, a pratos muito legais, assim, desde molho de tomate muito simples que ela faz, até um macarrão com abobrinha e hortelã que eu tô passada e com muita vontade de fazer. E é muito legal porque, apesar de ser chefe de cozinha e ter, né, aquele universo que a Larissa domina muito melhor do que eu, mas as fichas técnicas, as quantidades, os pesos, dá pra ver ela cozinhando em casa, então ela faz tudo muito no olho, tudo muito na mão, sabe? Tipo, tem tanto de farinha aqui, mas eu não vou usar tudo que eu acho que não precisa, sabe? Uma coisa bem informal, assim, dela. Eu achei muito legal e Paola é a rainha desse planeta, né? Inclusive, a receita que eu faço do caldo de frango, que eu faço pras minhas sopas, é a receita do livro dela, assim, que foi a que eu cheguei, que é a melhor receita de todas. Então, o livro da Paola, o Todas as Sextas, é sensacional, assim, é um livro pra quem gosta de cozinha, mas pra quem gosta muito de história também. Eu quero emprestado, porque eu não tenho, então agradeço imensamente pelo empréstimo antecipado. A outra dica que eu quero dar é um filme que chama Guerra Fria. Eu e Bruno assistimos, gostamos muito. Filme que tem uma estética muito, além de se passar em outras décadas, ele tem uma estética muito bonita, assim, ele é todo em preto e branco, enfim. É muito bonito, é um filme curtinho, mas que dá aquele quentinho no coração, assim, e fala de amor, e é bem... Não vou dizer que é bem pastelão, porque não é, mas é bonito, é um filme bonito de ver também, é sensação de domingo no coração, então é um filme muito fofinho. E a outra dica que eu quero dar é inspirada em Larissa Guerra. Uau!
essa mocinha, que é minha amiga já faz muitos anos, muito mais anos do que nossa cutis revela, mas que hoje fez uma surpresa linda pra mim e pro Bruno e mandou aqui pra casa queijos deliciosos pra comemorar o dia do amigo. E o meu coração tá quentinho com isso. Eu acho que é um jeito muito legal de demonstrar amor, mesmo que a gente não possa se ver, mesmo que a gente esteja optando por não se ver, por termos consciência do quanto o isolamento é importante. Mas dedique carinho a uma pessoa que você gosta, assim. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada quando o Bruno me ligou, eu tava no trabalho, quando ele me ligou pra contar que tinha chego aqui, a gente deu uma leve choradinha no celular. Então foi muito bom. Se você tem a possibilidade, faça um carinho, como Larissa Guerra faz sempre pra gente, porque a gente se sente perto. Ai, seus fofinhos. Amo vocês. Feliz dia do amigo, né? Ai, a gente também te ama, amiga. Então é isso, temos um episódio. Semana que vem tem mais Donas da Porra Toda. Então é isso, gente. Cuidem-se, né? Encerramos mais um episódio do Donas da Porra Toda. A gente está de volta na semana que vem, normalmente. Assine a nossa newsletter, segue a gente lá nas redes, no @Donas da Toda, no @Marina Mels, no @Larissa V Guerra. E cuidem-se, por favor, hein? Juízo vocês. Beijo, gente. Beijo.